A gente conversou recentemente, né? E nós estamos falando aqui da parceria, da forma como a gente atua, da maneira como a gente entende o cliente, da maneira como às vezes as coisas têm que ser customizadas, né? Uhum, E a gente tem um universo hoje que não tem volta. A IA está aí e ela está presente, né? uhum, No nosso mundo. E tem que ser usada de uma forma a trazer a produtividade uhum. necessária e nos trazer as ferramentas para continuar atendendo Sim, bem, né? sim. Então, assim, isso para muitos pode ser um Everest, né? E todo mundo tem que subir o Everest. Ô Zília, você está me devendo meu livro, viu? Mas eu queria que vocês comentassem um pouco esse momento. Como é que vocês estão vendo, né? Essa interatividade, essa possibilidade que essas ferramentas que surgem a cada dia Uhum. podem nos trazer na nossa atuação. Quem quer começar? Nosso convidado, por favor. Olha, sobre inteligência artificial, acho que é algo muito interessante. Eu lembro que minha mãe tem um irmão já falecido, chamava Francisco, e aí ele é sociólogo, cientista social, vamos assim dizer. E aí, em um determinado momento, lá atrás, falava assim: ah, mas o fulano é contra a globalização. Sim, mas ela vai acontecer, né? Você pode ser contra uma determinada situação, mas ela é uma situação que vai acontecer. E eu acho que a inteligência artificial é um pouco sobre. Eu pego essa história do meu tio Chico e transporto para o dia de hoje para a inteligência artificial para dizer: amigo, você vai ter que conviver com ela, não tenha a menor dúvida. E isso não é ruim, não. A gente não pode pensar que fica parecendo assim: olha, isso é um mal necessário. Não, de jeito nenhum. Eu acho que, por exemplo, na minha área, a inteligência artificial faz trabalhos espetaculares. Você tem um grande volume de dados, a leitura da inteligência artificial é espetacular. E aí eu retomo a minha origem, que na auditoria, você tinha uma auditoria, por exemplo, de documentos, que era uma auditoria, né, que nós sabemos que ela não lia todo aquele volume de documentos. Você usava um termo que era uma auditoria por amostragem. Mostragem. Isso hoje é algo como você tentar mostrar para um jovem que existe aí, né, máquina de escrever. Ele não vai entender como é que funciona isso, porque qual que é o sentido dessa história. Então, a inteligência artificial, com esse volume de dados, ela é fantástica, porque ela extrai essas informações de uma maneira muito interessante. Então, eu acho que eu vejo na inteligência artificial muito mais, algo muito mais positivo do que o negativo. É claro, como tudo na vida, você tem pontos que são interessantes, você tem outras questões que você pode criticar. E ela está em construção. E a gente estava conversando ontem que essa construção é uma construção muito rápida, né? O que acontece hoje e amanhã já é diferente. E aí eu retomo para o meu segmento e estou vendo assim, olha, a produção de conteúdos, análise de grande volume de dados, análise de informações que muitas vezes na minha área são públicas. Então você consegue construir muitos documentos, muitos relatórios, muitos documentos e muitas questões técnicas de uma maneira muito interessante. Ela vai, inevitavelmente, diminuir alguma necessidade de mão de obra, né? A gente estava falando sobre isso, mas ela é essencial que aquele usuário, que aquela pessoa que solicitou aquela informação, que utilizou a inteligência artificial, faça esse trabalho crítico também. A gente estava dizendo sobre isso, poxa, se eu faço essa análise das informações que são públicas, ok, mas se eu preciso pensar, por exemplo, de algo que ainda não foi decidido, de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, ela não vai te dar. Ou se ela te der algum tipo de informação, algum tipo de insight, não vai ser completo. Então eu acho que ela é extremamente interessante, mas ainda a cabeça do ser humano, eu acho que a capacidade de produzir conteúdo e até de a própria criação da IA ainda é algo que a gente vai ter que poder contar com bastante tempo, né?